Boa noite, irmãos, e a todos que estão acompanhando. Primeiramente, quero agradecer ao pastor Valdir pelo convite em trazer a mensagem para os irmãos na quarta-feira. Mesmo que gravado, eu espero que os irmãos sejam abençoados com a palavra de Deus e aproveitem o máximo do texto que vamos estudar nessa noite. E pensando um pouco sobre o tema do que trazer para os irmãos e também lembrando aqui algumas coisas que eu tenho estudado, eu quero trazer para os irmãos uma parte do estudo que eu tenho feito na quarta-feira, na nossa igreja, da vida de Cristo. Uma pequena parte, ali no capítulo 4 de Lucas, estamos estudando a vida de Jesus Cristo, baseado no livro de Lucas somente. Nós vamos para outros textos no estudo, mas o objetivo é estudar a vida de Cristo relatada por Lucas. Nós podemos encontrar a vida de Cristo também relatada em outros evangelhos, complementando, né? Tem as passagens paralelas e também em alguns estudos nós acompanhamos nessas passagens paralelas. Mas hoje nós vamos ver uma parte somente do estudo, não o começo, já no capítulo 4 da vida de Cristo. Eu espero que Deus abençoe a vida dos irmãos, assim como Ele tem abençoado a minha vida nesse estudo. E antes de mais nada, vamos orar e agradecer a Deus pelo privilégio que nós temos de estudar a sua palavra. Vamos orar. Senhor Deus, obrigado por mais um tempo que nós temos diante da sua palavra. Agradecemos ao Senhor por esse privilégio, mesmo nesse tempo difícil de pandemia, nós temos a oportunidade de estudar a sua palavra e também compartilhar através da internet. Agradecemos por essa ferramenta e também agradecemos porque o Senhor nos permite ainda cultuar o Senhor, ainda honrar ao Senhor e mesmo nesse tempo difícil com a transmissão dos cultos. Peço ao Senhor neste momento que o Senhor fale através da minha vida, que neste momento o Senhor fale o que o Senhor deseja ao coração de cada um, não o que eu desejo. Esteja com cada pessoa que está acompanhando, irmão, amigos, parentes, que o Senhor dê a atenção suficiente para poder aproveitar esse tempo de estudo da sua palavra. É isso que pedimos ao Senhor e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Muito bem, irmãos. Nós vamos estudar então a vida de Jesus Cristo, não a vida toda aqui, mas uma parte da vida de Jesus Cristo no livro de Lucas. E eu peço aos irmãos que já abra sua Bíblia para Lucas capítulo 4, enquanto nós vamos fazendo uma recapitulação aqui nos capítulos primeiros de Lucas. Então eu peço aos irmãos que abra para Lucas capítulo 4, é onde nós vamos ler o nosso texto nessa noite. Então nós temos aqui Lucas relatando a vida de Cristo. Devemos entender como Lucas quer apresentar Cristo. Ele quer apresentar Cristo como Messias, né? E aqui no começo nós vemos Lucas falando sobre Zacarias e Isabel, bem no capítulo 1 aqui. Depois nós vemos as predições referentes a João Batista. Essas histórias são bem conhecidas dos irmãos, né? Depois no versículo 26, ainda no capítulo 1, temos o nascimento de Jesus Cristo. Depois Maria visita a Isabel, temos o cântico de Maria. E aí, já indo para o capítulo 2 de Lucas, temos o nascimento de Cristo. No capítulo 1 nós temos predito o nascimento de Jesus Cristo, né? Anunciado o nascimento de Cristo. E no capítulo 2 temos o nascimento já relatado. E aí, do versículo 8 em diante, os anjos e os pastores e tudo mais. Passando para o capítulo 3, tem a pregação de João Batista, aonde inclui o batismo de Jesus. E aí, Lucas, ele dá, interessante, no capítulo 3, versículo 23, ele começa a genealogia de Jesus Cristo, mostrando que ele é o Messias, né? Mostrando ali de onde ele veio, qual é a sua raiz. Então, Lucas dá atenção para isso. E indo já para o capítulo 4, a tentação de Cristo, né? Depois que Cristo é batizado, depois que o Espírito Santo desce sobre Jesus Cristo, ele passa por essa tentação. E eu quero atentar aqui nesse capítulo 4, esse começo aqui do capítulo 4, a tentação de Jesus Cristo.
É um texto bem conhecido dos irmãos e nós vemos Cristo aqui passando por essa tentação. No capítulo 4, nós já começamos, vamos dizer assim, no ministério de Jesus Cristo, né? Ele começa indo para o deserto, sendo levado para o deserto para ser tentado. E Cristo ele mostra o seu poder sobre Satanás. Ele passa por essa tentação, então ele mostra que ele tem poder sobre Satanás, sobre o reino das trevas. E aí Jesus Cristo ele volta para a Galileia e começa a sua missão, o seu ministério. Eu comentei nos estudos que nós tivemos aqui, tivemos na igreja, que passa um tempo desde o versículo 13 até o versículo 14, um tempo aproximadamente de 12 meses, onde Cristo inicia o seu ministério, mas Lucas não relata aqui no seu livro. Nós podemos encontrar esse relato no livro de João, do capítulo 1 até o capítulo 4, mais ou menos. E aí os irmãos vão se deparar ao texto que é paralelo a esse texto aqui, mostrando que Jesus Cristo regressou para a Galileia, para começar o seu ministério, na cidade onde ele foi criado. Então Jesus Cristo prega em Nazaré e ele é rejeitado lá em Nazaré pelos seus conhecidos da infância. Provavelmente Cristo foi criado ali, então tinha pessoas que conheciam ele desde criança, então ele é rejeitado porque Cristo mostra o pecado dessas pessoas, e essas pessoas não gostam do que Cristo mostrou para eles. Cristo aqui ele já começa ensinando numa sinagoga e lendo a passagem de Isaías, aqui no versículo 18, ele lê a passagem de Isaías que fala sobre o Messias, e ele fala, eu sou o Messias, eu sou esse em que se diz essa escritura, né, o que acabais de ouvir. Olha só, no versículo 21, então passou a Jesus dizer-lhe, hoje se cumpriu a escritura que acabais de ouvir. Então Jesus Cristo estava mostrando que ele era o Messias, ele queria que os judeus entendessem que ele era o Messias, ele era o Messias esperado. E aí, no versículo 31, que é o texto onde nós vamos entrar aqui, no capítulo 4, versículo 31, eu peço aos irmãos que acompanhem essa leitura para que possamos ter uma noção do contexto aqui de Lucas capítulo 4. Jesus Cristo, então lembra que ele está em Nazaré, no versículo 16, aí quando entra no versículo 31, Jesus Cristo foi para Cafarnaum, né? Perto do Mar da Galileia, ali próximo ao Mar da Galileia. Então ele mudou de cidade. Já se atente aqui ao cenário, Jesus Cristo saiu da cidade de Nazaré, onde ele foi criado, e foi começar o seu ministério lá na cidade de Cafarnaum. Nós sabemos que é uma cidade base de Jesus Cristo para o seu ministério. Então nós vamos ler do versículo 31 ao 37. Acompanhe a leitura na sua Bíblia, para que possamos compreender aqui o contexto. Então diz assim a palavra de Deus em Lucas, capítulo 4, versículo 31. E desceu a Cafarnaum, cidade da Galileia, e os ensinava no sábado. E muitos se maravilhavam da sua doutrina, porque a sua palavra era com autoridade. Achava-se na sinagoga um homem possesso de um espírito de demônio imundo, e bradou em alta voz, que temos nós contigo, Jesus Nazareno? Vieste para perder-nos? Bem sei que és o Santo de Deus. Mas Jesus o repreendeu, dizendo, cala-te e sai deste homem. O demônio, depois de o ter lançado por terra no meio de todos, saiu dele sem lhe fazer mal. Todos ficaram grandemente admirados e comentavam entre si, dizendo, que palavra é esta? Pois com autoridade e poder ordena aos espíritos imundos e eles saem? E a sua fama corria por todos os lugares da circunvizinhança. Irmãos, o objetivo desse estudo é observar a vida de Cristo e todas as pessoas que fizeram parte da vida de Cristo, e aprender com essas pessoas e aprender com Cristo, aprender com a atitude de Jesus Cristo. Lucas, ele começa falando sobre Cristo, quem é Cristo. Ele começa mostrando para os seus leitores de quem era Cristo, quem é Jesus Cristo, o Messias esperado. Então até ele passa a genealogia de Cristo, e aí no capítulo 4 começa realmente o ministério de Jesus Cristo. Então Lucas começa a mostrar os milagres de Jesus Cristo, começa a mostrar os feitos
de Jesus Cristo. Então, aqui nós temos o início do ministério de Cristo relatado por Lucas. Lembre-se que Cristo já havia iniciado o seu ministério, você encontra isso em João, aconteceu milagres lá também em João, mas Jesus Cristo, Lucas aqui ele mostra o começo do ministério de Jesus Cristo. Então, Cristo realmente passa a fazer milagres. Cristo realmente passa a mostrar sinais para os judeus. Lembre que o povo judeu, ele espera sinais, ele pede sinais para que possa crer. Você pode ver no Antigo Testamento os judeus, o povo de Israel, sempre pedindo sinais e rogando por sinal por Deus. Então, lembre-se que o povo judeu, ele está acostumado a ver sinais, e Jesus Cristo dá esses sinais. E aqui, no versículo 31 em diante, nós vemos Cristo mostrando o seu poder sobre o reino das trevas. Lembre que o título aqui da nossa mensagem, né, do nosso estudo, é O que assusta os demônios. É um título bem sugestivo, né? Eu peguei a ideia que o John MacArthur deu em uma pregação dele. Não era o título da pregação dele, mas ele colocou que seria um bom título e eu coloquei aqui. Então nós vamos ver aqui o poder de Jesus Cristo sobre o império das trevas. Aqui Jesus Cristo já havia mostrado o seu poder sobre Satanás. Lembra, no começo do capítulo 4, Jesus Cristo passou pela tentação. Ele provou o seu poder sobre Satanás. Ele provou que confiava no Pai. E Satanás não teve vez ali sobre Jesus Cristo. Ele passou por essa tentação. E olha só, agora Jesus Cristo vai mostrar o seu poder sobre o império das trevas, expulsando um demônio de um rapaz. No versículo 31 diz que Jesus Cristo desceu a Cafarnaum. Literalmente ele desceu, porque Nazaré ela fica a 400 metros acima de Cafarnaum. E olha só, Cafarnaum ela fica 150 metros abaixo do mar. Então Jesus Cristo, para sair de Nazaré e ir até Cafarnaum, ele literalmente desceu mesmo para essa cidade. E ele foi na cidade da Galileia e os ensinava no sábado. É interessante notar que Jesus Cristo sempre está ensinando, ele sempre está pregando a palavra de Deus. E Jesus Cristo veio aqui com esse intuito. Ele veio pregar as boas novas, ele veio falar da salvação. E ele quer mostrar isso, então ele começa ensinando. E olha só, versículo 32 diz: E muitos se maravilhavam da sua doutrina, porque a sua palavra era com autoridade. Nós vamos ver aqui a autoridade de Jesus Cristo em 3 partes. Nós vamos ver a autoridade de Jesus Cristo declarada, vamos ver a autoridade de Cristo reconhecida e vamos ver a autoridade de Cristo aplicada. Olha só, Jesus Cristo ele tem autoridade sobre o império das trevas. E o versículo 32 declara essa autoridade. Olha só, porque a sua palavra era com autoridade. Jesus Cristo tem poder sobre Satanás. E a tentação, no começo do capítulo 4, selou isso. E Lucas começa mostrando a pessoa de Jesus Cristo e agora ele está mostrando o poder de Jesus Cristo aplicado, a autoridade de Jesus Cristo aplicado, mostrando esse relato aqui de Jesus Cristo expulsando o demônio de um homem. Olha só, para Jesus livrar o pecador das trevas, ele deveria mostrar esse poder sobre as trevas. Para ele, como diz no versículo 18, a referência de Isaías diz aqui que ele proclamava a libertação aos cativos, ele precisava ter poder sobre as trevas. Para ele libertar o pecador, ele precisa ter esse poder. Jesus Cristo estava mostrando esse poder quando ele expulsa o demônio deste homem, quando ele se depara com este homem endemoniado e ele simplesmente manda o demônio calar-se e sair deste homem. Jesus Cristo ele mostra o seu poder aqui sobre o reino das trevas. Irmãos, nós não devemos temer o reino das trevas, porque Jesus Cristo tem poder sobre este reino. Muitas vezes, quando falamos de demônios, quando falamos de possessão, muitas pessoas ficam aterrorizadas,
ficam com medo e pensam assim, não, essas coisas a gente não pode nem falar sobre demônios, nós não podemos nem comentar sobre isso porque é perigoso. Não, irmãos. Cristo tem o poder sobre as trevas. Cristo tem o poder sobre o império das trevas. E nós devemos ter isso claro em nossas mentes. Nós devemos olhar aqui para esse texto e ver o poder que Jesus Cristo tinha sobre os demônios. Aqui simplesmente é um texto mostrando o poder de Jesus Cristo. Claro que nós temos vários outros milagres onde mostra Jesus Cristo expulsando demônios, e nós sabemos que a atividade dos demônios aumentou quando Jesus Cristo veio até a terra, porque eles conheciam Jesus Cristo. E nós vamos ver isso agora no próximo ponto. Olha só, a autoridade de Jesus Cristo reconhecida. Continuando aqui no texto, no versículo 33, diz assim, achava-se na sinagoga um homem possesso de um espírito de demônio imundo. E aqui eu abro um parênteses aqui, onde fala demônio imundo. Isso não quer dizer que existem demônios que não são imundos, tá? Esse termo que foi utilizado aqui por Lucas simplesmente quer dizer um demônio. Todos são imundos, não existem demônios bons, tá? Só para abrir aqui um parênteses aqui. E aí ele bradou em alta voz: que temos nós contigo, Jesus Nazareno? Vieste para perder-nos. Olha só, achava-se na sinagoga um homem possesso de um espírito de demônio imundo. E aí este homem, ele faz essa pergunta. É claro que quem estava falando aqui era o demônio, né? Falando através do corpo do homem. E ele fala aqui, Jesus Nazareno, vieste perder-nos. Para nós é uma frase que talvez não faça sentido, mas olhando no termo original dela, é como se fosse assim: por que nos perturba? Ou vieste nos fazer mal? Os demônios, eles conheciam Jesus Cristo. Os demônios, eles reconheciam Jesus Cristo não só pela pessoa de quem ele era, Jesus Nazareno. Jesus Cristo era conhecido por esse nome, mas eles sabiam que Jesus Cristo era o Messias. Eles sabiam que Jesus Cristo tinha sim o poder sobre eles. Então, eles já fazem essa pergunta: por que nos perturba? Ou vieste nos fazer mal? E aí Jesus Cristo é reconhecido. E olha só, não só eles fazem este questionamento sabendo que Jesus Cristo tinha poder sobre eles, mas também eles afirmam, olha só: bem sei que és o Santo de Deus. Olha só, irmãos, os demônios reconhecem o domínio, eles reconhecem o poder de Jesus. Olha só, em Hebreus capítulo 2, Hebreus capítulo 2, eu peço aos irmãos que abra a sua Bíblia para lá. Hebreus Hebreus 2, versículo 14. Olha só, o domínio de Satanás sobre o mundo. Olha só o que diz Hebreus 2, versículo 14. Eu peço aos irmãos que acompanhem. Visto, pois, que os filhos têm participação comum de carne e sangue, deste também ele igualmente participou, para que por sua morte destruísse aquele que tem o poder da morte, a saber, o diabo, e livrasse todos os que pelo pavor da morte estavam sujeitos à escravidão por toda a vida. Pois ele, evidentemente, não socorre anjos, mas socorre a descendência de Abraão. Olha só, aqui diz sobre o poder de Satanás sobre este mundo. Nós sabemos que ele é o príncipe deste mundo. Satanás, ele tem o poder, o domínio sobre este mundo. Claro que nós estamos falando aqui sobre um poder ou um domínio que foi cedido ou foi permitido por Deus.
né? Foi permitido por Deus. Mas eles reconhecem que Jesus Cristo tem o poder maior, Jesus Cristo tem o poder sobre os demônios. Olha só, é interessante notar que o filho do diabo, como nós normalmente falamos, né, uma pessoa que é incrédula, ela é considerada filho do diabo, né, está sob o poder do diabo. Então, todas aquelas pessoas que não estão sob o poder de Deus ou não são filhos de Deus, automaticamente são filhos do diabo. E os filhos de Deus estão sob o poder de Deus. É interessante notar isso porque quando nós pensamos em pai, ele tem o poder sobre o seu filho, né? De direcionar o seu filho para fazer o que tem que fazer, corrigir e tudo mais. E quando nós olhamos para essa afirmação aqui, olhamos que o diabo tem o poder sobre os seus filhos, vamos dizer assim, sobre as pessoas que não têm Jesus Cristo. Isso se torna muito sério, porque Satanás tem o poder sobre este mundo. Cristo tem o poder maior sobre Satanás e os demônios, mas como Cristo já disse lá em Mateus, em Lucas capítulo 4, versículo 18, a passagem que refere-se a Jesus Cristo como Messias, o Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me para proclamar libertação aos cativos. Jesus Cristo veio para libertar os cativos, as pessoas que estão presas, as pessoas que estão sob o domínio de Satanás. Cristo veio porque ele tem o poder sobre os demônios, ele tem o poder sobre o império das trevas. Olha só, quando fala aqui que Jesus Cristo veio libertar os cativos, quando se fala em cativos, é uma pessoa que está presa numa masmorra, né? Os prisioneiros de guerra, né? Então, olha só, Jesus Cristo veio libertar as pessoas que estão na prisão de Satanás, sobre o domínio de Satanás. Mesmo que a vida seja tranquila e tudo mais, não é salvo, mas tem uma vida tranquila, mesmo assim está sob o domínio de Satanás. E Cristo veio para libertar. Jesus Cristo tem o poder sobre os demônios. Tiago 2,19 diz que os demônios sabem sobre Jesus Cristo. Olha só, nós não vamos para lá por conta do tempo, mas se os irmãos quiserem confirmar e acompanhar essa referência, fala sobre os demônios conhecerem Jesus Cristo e temerem Jesus Cristo, porque eles sabem quem é Jesus Cristo, eles sabem sobre o poder de Jesus Cristo. E olha só, agora nós vemos o que realmente amedronta os demônios, o que dá medo nos demônios, o poder de Jesus Cristo. E qual é o poder de Jesus Cristo? Quando nós pensamos aqui no poder de Jesus Cristo, nós olhamos para todos os milagres que Jesus Cristo faz, né? Transformando água em vinho, libertando pessoas de demônios, curando pessoas. E nós vemos isso no livro todo de Lucas, podemos ver vários milagres de Jesus Cristo. Mas olha só, o que realmente amedronta os demônios é a pregação do Evangelho. Por quê? É o único que pode libertar as pessoas do domínio de Satanás. É a pregação do Evangelho, porque é aí que o pecador pode se arrepender e ser liberto por Jesus Cristo. Então, quando Jesus Cristo estava nessa situação, ele estava pregando as boas novas. Ele estava continuando o seu ministério, ensinando as pessoas, falando sobre o seu ministério e as boas novas de salvação, de libertação. Jesus Cristo ele faz todos os milagres para culminar no maior milagre, que é a salvação. Ele quer mostrar isso para as pessoas. Os seus milagres são para testemunhar ele como Messias, Jesus Cristo como Messias. Mas o maior milagre é o milagre da salvação. E os demônios, eles temem a pregação do Evangelho, porque eles sabem que é a única coisa que tem poder sobre eles, a única coisa que pode acabar com essa prisão, a única coisa que pode salvar o pecador é o Evangelho. Ele tem poder para destruir o poder
das trevas. Olha só, irmãos, quando nós pensamos em possessão, em pessoas que estão sob o domínio de Satanás, nada além do Evangelho pode libertar essas pessoas. O demônio pode sair e voltar quantas vezes quiser, mas enquanto a pessoa não for salva, enquanto a pessoa não estiver sobre o domínio de Jesus Cristo, o senhorio de Jesus Cristo, Satanás terá poder sobre essa pessoa. É por isso que os demônios reconhecem Jesus Cristo, é por isso que eles temem Jesus Cristo, porque Jesus Cristo é as boas novas de salvação. Ele é o Salvador, Ele é o nosso Salvador. Ele é quem tem o poder de libertar o pecador. Ele é o que tem o poder de mudar a vida do pecador. Olha só, nós vemos agora a terceira coisa, a autoridade de Jesus Cristo aplicada. Olha só, continuando no texto ainda, Jesus Cristo, ele continua aqui no versículo 35, mas Jesus o repreendeu dizendo, cala-te e sai deste homem. O demônio, depois de o ter lançado por terra no meio de todos, saiu dele sem lhe fazer mal. Jesus Cristo, ele tem o poder e ele aplica esse poder. Jesus, ele tem o poder de libertar. Jesus Cristo, ele tem o poder de libertar. Olha só, Colossenses, capítulo 1, eu peço aos irmãos que abra a sua Bíblia para lá. É um texto muito interessante, muito bom. Colossenses, capítulo 1, versículo 13 ao 20. Olha só esse texto, irmãos, prestem atenção nesse texto onde fala sobre a excelência da pessoa e a obra de Jesus Cristo. Colossenses capítulo 1, versículo 13 ao versículo 20, diz assim: Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, no qual temos a redenção e a remissão dos pecados. Este é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas, no céu e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principado, quer potestades. Tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele é antes de todas as coisas, nele tudo subsiste. Ele é a cabeça do corpo da igreja, ele é o princípio, o primogênito dentre os mortos, para que em todas as coisas ter a primazia, porque aprouve a Deus que nele residisse toda a plenitude, e que, havendo feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele, reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer sobre o céu. Jesus Cristo, ele tem o poder, e ele aplica esse poder. Ele expulsa esse demônio. Ele não quer nem conversa, ele não tem um diálogo com o demônio, ele simplesmente expulsa o demônio, porque ele tem esse poder. E os demônios sabiam disso, eles reconheciam isso. O poder de Jesus em qualquer atuação. Olha só, situação. Jesus Cristo, ele tem o poder sobre qualquer situação. Quando nós pensamos em possessão, nós lembramos, ou eu pelo menos lembro, desses shows. Eu digo shows porque é um show que tem nas igrejas. Os pastores tentando expulsar os demônios e tudo mais, tem todo aquele show e tal, e o demônio chega lá. Mas olha só, Jesus Cristo, ele simplesmente manda o demônio calar-se e ele expulsa o demônio. E é interessante que o homem, ele não roga para ser liberto. Ele não chega até Jesus Cristo querendo ser liberto e tudo mais, tem toda essa questão aqui. Então Jesus Cristo, ele tem o poder sobre qualquer situação. Não só para expulsar demônios, mas também para curar. Lá na frente, nos textos mais à frente, nos versículos mais à frente, nós vamos ver que Cristo, ele curou várias pessoas. Claro, pessoas que queriam ser curadas, mas provavelmente pessoas que nem conheciam Jesus Cristo realmente, nem entendiam quem era Jesus Cristo. Então Jesus Cristo, ele tem o poder sobre qualquer situação para libertar qualquer pessoa. Olha só, é interessante notar aqui que todos ficaram grandemente admirados. Voltando para Lucas capítulo 4,
Diz aqui, versículo 36, todos ficaram grandemente admirados e comentavam entre si, dizendo, que palavra é esta, pois com autoridade, que poder ordena aos espíritos imundos e eles saem? Olha só, Jesus Cristo ele tem o poder sobre os demônios. Ele expulsou o demônio deste homem. Ele mostrou esse poder e todos ficaram maravilhados sobre o poder de Jesus Cristo. Que maravilhoso, irmãos, o poder que Cristo tinha sobre o império. Na verdade, o poder que Cristo tem sobre o império das trevas. Isso conforta o meu coração, porque nós sabemos que o mundo jaz do maligno. Nós sabemos que tudo tem trabalhado para que a obra de Deus não vá para frente no mundo, né? Falando sobre o mundo, sobre as coisas do mundo, sobre as coisas que nós podemos nos envolver para que o nosso foco na obra de Deus seja perdido. O mundo trabalha para isso. O Satanás ele tem um sistema organizado para que isso aconteça. Ele não faz de qualquer jeito, ele tem um sistema organizado. E o mundo é assim, mas Jesus Cristo ele tem o poder sobre todas as coisas, inclusive o império das trevas. É muito bom estudar a vida de Cristo e ver sobre as outras coisas também. Jesus Cristo ele não tem só o poder sobre o império das trevas, mas ele também tem o poder sobre o mundo físico. Ele cura também as pessoas e nós vemos isso, continuando o texto aqui, e é um outro estudo, mas trazendo para os irmãos o poder de Jesus Cristo, não só sobre o mundo espiritual, mas também sobre o mundo físico. E isso conforta o nosso coração, nós que somos salvos, nós que temos Jesus como nosso Senhor, podemos confiar que Ele tem o poder sobre o império das trevas, e isso é maravilhoso, isso conforta o nosso coração. Mas, quando você não tem Jesus Cristo como seu Salvador, quando você não reconhece Ele como seu Senhor, você está sob o domínio de Satanás. Hoje é o dia oportuno para aceitar Jesus Cristo. Reconheça Ele como seu Salvador. Reconheça que Ele morreu na cruz para te salvar, para que você seja liberto do império das trevas e haja uma mudança na sua vida e que você seja um servo de Deus, um servo de Jesus Cristo, uma nova criatura. Se você não tomou essa decisão, procure tomar essa decisão. E se você é filho de Deus, confie que Ele tem o poder sobre o império das trevas. Não tenha medo. Também não saia falando, não, Jesus Cristo tem o poder, então eu vou fazer todas as coisas, se aparecer alguém endemoniado eu vou lá. Não, não é assim que funciona. Jesus Cristo tem o poder para nos libertar. Claro, se acontecer alguma situação, busque a orientação de Deus, busque a orientação de Jesus Cristo, pregue o Evangelho para a pessoa assim que possível, porque só o Evangelho pode libertar. Irmãos, nós poderíamos passar a noite toda aqui estudando a vida de Cristo, mas nosso tempo não nos permite. Eu espero que Cristo, a palavra de Deus, tenha falado com a vida de Jesus Cristo aqui, seja um exemplo para a sua vida, que possa aplicar as lições aprendidas na palavra de Deus. Claro que nós vimos uma porção bem pequena aqui, temos o livro todo de Lucas para poder aprender com a vida de Cristo, e eu espero que Deus tenha abençoado a vida de cada um. Desejo uma boa noite a todos, um abraço também, e agradeço a oportunidade que os irmãos deram para trazer a palavra de Deus. Vamos ter uma palavra de oração e assim nós vamos encerrar a nossa mensagem hoje. Senhor Deus, obrigado por mais uma oportunidade de estudar a sua palavra. Agradecemos também porque temos o privilégio, mesmo à distância, de aprender com a sua palavra e que possamos aplicar as verdades que aprendemos nessa noite em nossa vida. Esteja com cada irmão e cada pessoa que acompanhou este culto, essa mensagem. Em nome de Jesus, amém. Boa noite, irmãos.